Meus caros, eu estou perfeitissimamente indignado com a pouca vergonha que se assistiu ontem à noite, às 11 horas, na RTP Notícias. Uma reportagem, uma peça, nem sei o que é de chamar aquilo, em que, ao fim e ao cabo, através do testemunho de 5 ou 6 comunistas, um deles não era, o David Borges não é comunista, é um homem do futebol, não me parece que seja, mas os outros sim. Os outros sim, têm livros escritos, eram escritores que passaram por África, mais até por Moçambique do que por Angola, e vieram com relatos de coisas fantasmagóricas, de um racismo congénito intrínseco a todos os colonos, portanto a todos os portugueses. No fundo, o que eles quiseram dizer, aqueles 5 atrasados, foi que os portugueses são muito racistas, sempre foram racistas, e os colonos então nem se fala. Faziam coisas incríveis aos negros, ou pretos, como queiram chamar, o que não seja ofensivo. A verdade é que tudo isso é falso. E tanto é falso que são esses mesmos, pretos ou negros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, santomenses, que vêm para Portugal e que tentam obter a nossa nacionalidade. Então, se nós fomos tão racistas como esses bandidos dizem, como esses desgraçados mentiram tentando manipular o povo, aquele povo mais distraído, que não é muito letrado, que não sabe o que se passou há 50, 60, 70 anos em África, a dizerem que nós éramos racistas e que nós traficávamos escravos. Vejam bem, Portugal, os portugueses só entraram no interior de Angola no final do século XIX, 1800 e tal, a partir de 1860 começámos a entrar um bocadinho. Portanto, nós nunca na vida conseguiríamos entrar dentro de Angola ou África, Moçambique, qualquer outra província ultramarina ou colónia, como queiram chamar, nós nunca conseguiríamos lá entrar porque nós seríamos imediatamente mortos pelas setas e pelas armadilhas e, enfim, pelos ataques das populações que lá viviam e que conheciam bem o terreno. Nós não. Nós o que é que fazíamos? Nós fazíamos o que todos os povos fizeram. Os ingleses, os holandeses, os franceses, o que nós fazíamos era comprar escravos a quem nos vendia. E quem é que nos vendia os escravos? As populações, os chefes, os sobas, os chefes daquelas aldeias que escravizavam os seus próprios vizinhos, não sei se da mesma aldeia, se da aldeia de outras, mas escravizavam-nos e vendiam-nos. Vendiam-nos não só aos portugueses, vendiam a todos os outros europeus que chegavam lá e compravam, aquilo era considerado normal. A escravidão houve desde sempre. Os muçulmanos já levavam escravos através do Oceano Índico para aquilo que hoje é o Irão e o Iraque, para a Pérsia antiga. Portanto, a escravidão sempre houve. Países inteiros que faziam o seu principal comércio, a venda de escravos, sempre houve, nomeadamente alguns africanos. Portanto, esse comércio de escravos, embora uma coisa indigna, absolutamente indigna, e Portugal foi dos primeiros países a abolir a escravatura, aliás, e o nosso rei, o Amório Dom Pedro V, passou um mau bocado com os franceses, porque soube que havia um navio negreiro francês nas costas, penso que de Moçambique, a carregar escravos e tentou capturá-lo, mas nós não tínhamos hipótese de combater a França. A França era uma potência naval naquela altura e nós tivemos que, deixar que isso acontecesse, mas o Dom Pedro tentou por tudo que esse navio fosse apreendido. Não tínhamos armada suficiente. Portanto, isso é a prova. Esta e muitas outras são provas de que Portugal foi dos primeiros países a acabar com o esclavagismo. E vêm estes bandidos, que não têm outro nome, comunistas, tentar dizer ao povo, através de um canal pago pelos nossos impostos na íntegra, e pago 2 vezes, pago todos os meses e pago no final do ano em impostos, vêm estes bandidos dizer que os colonos eram esclavagistas, que escravizávamos os povos, que fazíamos escravos. Nós nunca fizemos um único escravo. Nós, desde o século XVI, o que fizemos foi comprar escravos como todos os outros países compravam a quem os escravizava. E quem os escravizava eram as populações negras, que lá viviam, sempre lá viveram. Faziam escravos entre os seus, ou outras tribos, e vendiam-nos. O que nós fizemos foi apenas isso. Foi o que toda a gente fazia naquela altura, comprar escravos, como todos os outros fizeram. Como é possível que venham estes bandidos dizer que os colonos que fugiram de lá com uma mão à frente e outra atrás, em 1974 e 75, eram esclavagistas e eram racistas? Como é que é possível? As crianças negras brincavam com as brancas nas escolas. Nós fizemos tudo o que aqueles países, hoje países
têm ainda hoje as estradas, os caminhos de ferro, as empresas, as barragens, a eletrificação daquilo tudo, ainda hoje não está eletrificada Angola como deve ser. Nós já temos lá 50 anos. A culpa daquele atraso é nosso? É do nosso racismo? Ou é da corrupção de quem lá ficou? Que recebeu aquele país de mão beijada, no caso de Angola, o MPLA recebeu aquele país de mão beijada quando havia 3 movimentos. Mas os acordos de Alvor o que fizeram foi isto. Entregou-se tudo ao MPLA, que já estava em guerra civil naquela altura. Como é que é possível que tentem manipular a história desta forma inacreditável, de tão estúpida? Qualquer pessoa que folheie um livro de história, mesmo os wokes que andam para aí, tem que perceber que tudo o que eles disseram ontem é falso. Mas como é que nós vamos fazer isto? Como é que nós vamos conseguir impedir que estes bandalhos comunas venham para as televisões pagas com os nossos impostos para mentir ao povo? Para tentar revisionar a história e contar a história ao contrário? Os nossos retornados nunca foram fascistas. As crianças brincavam com as crianças negras. Eram amigos. Isto é tudo falso que nos disseram ontem na televisão. Eu espero que alguém consiga fazer queixa contra estes bandidos que a única coisa que fazem é tentar enganar, é tentar mentir o povo, que eles bem sabem que não é muito estudioso e que não liga muito à história. Um grande abraço.